Série Gigantes da Fé, episódio de hoje. John Wesley. O homem que incendiou o mundo com sua fé inabalável. Se eu te dissesse que um único homem foi responsável por levar a palavra de Deus para mais de 250 mil pessoas com sua própria voz, pregando mais de 40 mil sermões, você acreditaria? E se eu te dissesse que ele andava a cavalo milhares de quilômetros todos os anos, debaixo de sol, chuva, perseguição e ameaças, apenas para anunciar o Evangelho? Hoje, você vai conhecer John Wesley, o homem que incendiou o mundo com sua fé, transformou a Inglaterra e deu início a um avivamento que até hoje influencia milhões de vidas. E se você acha que está muito fraco espiritualmente, espera até ouvir o que esse homem viveu. Porque depois de hoje, você nunca mais vai dizer que não dá para fazer mais por Deus. Já se inscreve no canal agora e comenta aqui embaixo. Eu quero esse fogo espiritual na minha vida. Isso ajuda demais esse vídeo a alcançar mais pessoas. Infância e conversão. John Wesley nasceu em 1703 na Inglaterra, numa época em que a frieza espiritual reinava. A igreja estava morta, mecânica, e as pessoas iam aos cultos como uma obrigação, mas sem vida. O pai dele era pastor anglicano, e a mãe, Susanna Wesley, foi uma mulher que deixou um legado profundo de fé. Com 19 filhos, ela separava 1 hora por dia para orar por cada um deles. Mas foi no incêndio da casa da família, Wesley, quando ele era apenas uma criança, que ficou claro que Deus tinha algo especial reservado para ele. Ele foi salvo por segundos da morte, e desde então sua mãe o chamava de um tição tirado do fogo, expressão que ele mesmo usaria anos depois para descrever sua vida. Mesmo estudando em Oxford e se tornando religioso, Wesley ainda não conhecia a graça de Deus. Ele tentou viver uma fé baseada em regras, em disciplina, em religiosidade, mas faltava algo. Ele foi missionário na colônia da Geórgia, nos Estados Unidos, e fracassou completamente. Voltou humilhado, frustrado, evasivo, e foi aí que veio o divisor de águas. Em 24 de maio de 1738, num culto em Londres, ele ouviu a leitura do prefácio de Lutero sobre a Carta aos Romanos, e ele escreveu: "Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo, para minha salvação. E me foi dada a certeza de que Ele havia tirado meus pecados, sim, os meus, e me salvado da lei do pecado e da morte." Naquele momento nascia o verdadeiro John Wesley. O avivamento e sua vida ministerial após sua conversão, Wesley começou a pregar nas igrejas, mas rapidamente foi expulso da maioria delas. Por quê? Porque sua mensagem era viva. Porque ele falava de arrependimento, de fogo, de salvação pela fé e não por obras mortas. Ele falava como quem tinha autoridade, e a instituição religiosa não suportava isso. Mas o que Wesley fez? Desistiu? Não. Ele foi para a rua, para os campos, para os cemitérios, para os becos. Onde houvesse gente, ele pregava. E era tanta gente que ele subia em túmulos para alcançar a multidão. O povo vinha em massa. Homens endurecidos choravam, mulheres eram libertas, pessoas desmaiavam sob o peso da glória de Deus. Era o Espírito Santo tocando corações em lugares onde a igreja institucional nunca havia chegado. E mais, Wesley viajava cerca de 8.000 quilômetros por ano a cavalo. Sim, um homem com mais de 50 anos enfrentando frio, calor, pedras no caminho e até linchamentos. Isso tudo para pregar. Ele foi apedrejado, empurrado, zombado, mas nada parava Wesley. Nada. Além de tudo, ele organizou pequenos grupos chamados Sociedades Metodistas, onde as pessoas se reuniam durante a semana para orar, ler a Bíblia, confessar pecados, jejuar e crescer espiritualmente. Era uma fé prática, viva, transformadora. E sabe o que mais? Ele pregava em média 3 sermões por dia. Isso mesmo. Quando morreu aos 87 anos, havia pregado mais de 40.000 vezes. E a chama que ele acendeu continua até hoje. John Wesley costumava dizer em suas pregações: "Dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e nada desejem senão a Deus, e abalarei os portões do inferno com eles."
Não me preocupo com o que pode acontecer daqui a 100 anos. Aquele que governava o mundo antes de eu nascer, cuidará disso igualmente, quando eu estiver morto. A minha parte é melhorar o momento presente. Eu creio que a santificação seja a vida de Deus na alma do homem, uma coparticipação da natureza divina, o sentimento que houve em Cristo, ou a renovação do nosso coração segundo a imagem daquele que nos criou. Ele acreditava piamente que a santidade era possível, que a vida cristã não era só uma teoria bonita, mas uma entrega completa. Ele dizia que o mundo é minha paróquia, porque entendia que Deus o havia chamado para ir além dos limites das instituições. E foi isso que ele fez. Seu legado? Ele deixou um movimento com milhões de seguidores, influenciou o fim da escravidão na Inglaterra, inspirou avivamentos nos Estados Unidos e foi uma das maiores vozes do século XVIII. Mas a lição mais poderosa que John Wesley deixa para mim e para você é essa. Uma vida simples, entregue, cheia do Espírito e obediente a Deus, pode incendiar o mundo. Ele não teve fama, dinheiro, status, morreu sem riquezas, mas morreu cheio de frutos eternos. Se esse vídeo tocou seu coração, se inscreve no canal agora. A gente traz toda semana histórias de homens e mulheres de Deus que transformaram o mundo com sua fé. E comenta aqui: Senhor, faz de mim um tição tirado do fogo. E se você quer conhecer mais profundamente a essência da pregação de John Wesley, a sua visão prática e poderosa sobre o reino de Deus, o céu e o coração do verdadeiro cristão, eu recomendo fortemente que você leia o livro O Sermão do Monte, de John Wesley. O link está na descrição. Adquira o seu exemplar e mergulhe no espírito desse homem que viveu cada palavra que pregou. Se inscreva, Vai transformar curta sua e vida. compartilhe.